Oi, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Lopes e eu estou gravando essas aulas porque eu sei que tem muito aluno dedicado por aí só precisando de uma forcinha para deslanchar. Então, bora lá, bora estudar! E na aula de hoje nós vamos estudar a equação reduzida da reta, que é a equação obtida quando nós isolamos a variável y. Então, a gente vai considerar aqui a reta 4x menos 2y menos 7 igual a zero, e a gente vai isolar y. Vou copiar aqui a equação, vou repetir o menos 2y, e o que estava no primeiro membro, que era 4x menos 7, eu vou escrever no segundo membro fazendo a operação inversa. Então, vai ser menos 4x mais 7. Como o número acompanhando o y está negativo, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Então, vai ficar 2y igual a 4x menos 7. Por último, eu pego esse 2, que está multiplicando o y no primeiro membro, e escrevo dividindo no segundo membro. Então, vai ser y igual a 4x menos 7 sobre 2. E essa já é a equação reduzida da reta, se você parar por aqui não tem problema. Mas a gente consegue simplificar essa equação. Nem sempre é necessário, mas, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma equação de múltipla escolha e essa opção não estiver lá, provavelmente a opção simplificada vai estar lá. Então, eu vou mostrar como que seria. Esse 4x menos 7 sobre 2 representa 4x sobre 2 menos 7 sobre 2. O 4x sobre 2 a gente consegue simplificar, que daria 2x. Então, a gente teria outra opção, y igual a 2x menos 7 sobre 2. Então, nós concluímos que a equação reduzida da reta 4x menos 2y menos 7 igual a zero é a equação y igual a 2x menos 7. E aqui a gente já consegue identificar duas coisas novas. O coeficiente angular da reta, que é 2, e o coeficiente linear da reta, que é menos 7 sobre 2. Mas o que é o coeficiente angular? Na primeira aula sobre geometria analítica, nós fizemos ali os pontos alinhados no plano, nós traçamos retas horizontais, essas retas formavam um ângulo com a reta principal, e a gente usou ali dois triângulos auxiliares para calcular as tangentes desses ângulos. A gente tinha descoberto que a tangente de alfa era igual à tangente de beta, e a gente tem trabalhado em cima disso o tempo inteiro. Mas o que não foi dito? Essa tangente de alfa é o coeficiente angular da reta. Também é chamado de declividade da reta, mas o nome mais comum é coeficiente angular da reta. E sobre o coeficiente angular da reta, eu quero mostrar algo para vocês no GeoGebra. Eu já deixei uma reta pronta aqui. O ângulo que ela forma com a horizontal a gente tinha chamado de alfa, esse ângulo aqui. E eu já deixei o triângulo auxiliar para que a gente possa calcular a tangente do ângulo. Nesse caso aqui, a tangente é 1 sobre 2, e aqui do lado tem 0,5, que é o resultado da divisão. Essa tabelinha aqui do lado, ela é dinâmica, eu posso mexer na reta, e aí ele já calcula automaticamente o valor da tangente do ângulo. Então, aqui eu estou alterando, o valor da tangente já vai sendo alterado. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 4 dá 0,75, então ele já calcula automaticamente. 3 dividido por 5 dá 0,6, e a gente está sempre fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas o que acontece se eu virar a reta para o outro lado? O que a gente tem ali é um coeficiente angular negativo. Conforme eu vou mexendo, ele já vai calculando, e agora, ó, eu já tenho coeficiente angular menos 1. Coeficiente angular menos 0,33. Então, o que eu percebo? Para o lado de cá, o coeficiente angular está sendo sempre negativo. Por quê? Porque eu tracei uma reta decrescente. Quando a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Quando a reta é crescente, o coeficiente angular é positivo. Só a título de curiosidade, se a reta for horizontal, o coeficiente angular é zero. Com qualquer reta horizontal que eu trace, o coeficiente angular é zero. A gente tinha dito que o coeficiente angular da reta era 2 e o coeficiente linear era menos 7 sobre 2. A gente vai colocar essa reta lá no GeoGebra também. Eu já deixei tudo digitado aqui para agilizar. No enunciado, a gente tinha a reta 4x menos 2y menos 7 igual a zero. Foi a que apareceu verde aqui agora. Eu vou apagar só para vocês verem a próxima. Quando a gente fez a equação reduzida da reta,
deu y igual a 2x menos 7 sobre 2. Que essa daqui, ela ficou exatamente no mesmo lugar. Eu vou habilitar a outra de novo. 4x menos 2y menos 7 igual a 0. Elas ficam no mesmo lugar porque elas representam a mesma reta. Sendo que essa 4x menos 2y menos 7 igual a 0 é a equação geral da reta. E essa y igual a 2x menos 7 sobre 2 é a equação reduzida da reta. Na hora que a gente fez a equação reduzida, a gente viu duas coisas: o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear. Agora a gente vai descobrir o que essas duas coisas representam aqui no plano cartesiano. A gente já sabe que o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal. Então, eu vou fazer uma reta horizontal aqui e vou marcar o ângulo. Essa reta forma o ângulo alfa com a horizontal. No GeoGebra tem um botão chamado coeficiente angular. Se eu clicar no coeficiente angular, ele já monta um triângulo retângulo, que é o auxiliar para a gente. Já coloca as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente. 2 sobre 1 dá 2. E 2 era exatamente o coeficiente angular que a gente tinha dito antes, que era o númerozinho que estava acompanhando o x. Então, na equação reduzida da reta, a gente já consegue identificar o coeficiente angular, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal. Só falta a gente pensar no coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O que ele representa? Eu vou marcar aqui o ponto de interseção dessa reta com o eixo y. Eu vou dar um zoom. Essa reta intercepta o eixo y no menos 3,5. Na verdade, o ponto é 0, menos 3,5, né? E o coeficiente linear estava lá na reta, na equação reduzida da reta, menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2 dá menos 3,5. Então, o coeficiente linear da reta representa o lugar onde essa reta vai interceptar o eixo y. A gente vai voltar lá para o PowerPoint, agora com um exercício para você já fazer sozinho. Eu preciso que você obtenha a equação reduzida da reta, o seu coeficiente angular e o seu coeficiente linear. E depois eu preciso que você determine se essa reta é crescente ou decrescente. A gente já desenvolveu esse raciocínio na questão anterior, então se você precisar, volta o vídeo, assiste de novo, mas quando chegar na hora de resolver esse exercício, pausa. Para você conseguir encontrar a equação reduzida da reta, tem que isolar o y, depois o coeficiente angular da reta, que no caso da equação reduzida é o valorzinho que está acompanhando o x, é o número que está acompanhando o x, e o coeficiente linear da reta, que é o termo independente. Depois você vai determinar se a reta é crescente ou decrescente, mas você já sabe que isso depende do valor do coeficiente angular. Se ele for positivo, a reta é crescente, se ele for negativo, a reta é decrescente. Bom, vamos à correção. Eu espero que você tenha pausado o vídeo de verdade. Vou repetir aqui a equação e vou isolar o y. Eu copio menos 4y igual, e o restante eu escrevo no outro membro fazendo a operação inversa. Então, fica menos 5x menos 10. Novamente, eu vou multiplicar por menos 1, porque o número multiplicando o y é menos 4, ele é negativo, então eu quero que ele seja positivo. É como se eu só mudasse o sinal de todo mundo, então eu vou ficar com 4y igual a 5x mais 10. Por último, y é igual a 5x mais 10 sobre 4. A gente já sabe que esse 5x mais 10 sobre 4 é a equação reduzida. Se você fez até aqui, você acertou. Mas a gente sabe também que existe uma outra forma de escrever essa mesma equação reduzida, que é lembrando que o 5x mais 10 sobre 4 é a mesma coisa que 5x sobre 4 mais 10 sobre 4. E onde der para simplificar, eu simplifico. O 5x sobre 4 não dá para simplificar. E é muito comum a gente escrever 5 quartos de x. Dá no mesmo. Agora, aquele 10 quartos a gente simplificou por 2. 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Então, a equação reduzida ficaria 5 quartos de x mais 5 sobre 2. E aí, com isso, a gente já pode encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele acompanha o x, ele multiplica o x, então, nesse caso, é 5 quartos. E o coeficiente linear é o termo independente, que nesse caso é 5 sobre 2. A gente também já pode dizer que essa reta é crescente, porque o coeficiente angular é positivo. E agora a gente vai confirmar no GeoGebra.
Novamente, eu já deixei tudo digitado aqui, a gente só vai habilitando. No enunciado, a gente tinha a reta 5x menos 4y mais 10 igual a zero. A gente encontrou a equação reduzida dessa reta, foi 5 quartos de x mais 5 sobre 2. E como você pôde perceber, eu cliquei aqui e não aconteceu nada, né? Deixa eu desabilitar a outra. Tá vendo? A equação reduzida eu deixei verde e a equação geral eu deixei azul. Elas ficaram no mesmo lugar porque elas são a mesma reta, a gente só escreveu em formatos diferentes. Essa reta, como você pôde perceber, realmente é uma reta crescente, e a gente já tinha classificado como. E agora a gente só vai observar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vou mostrar primeiro o coeficiente linear dessa vez. É a interseção com o eixo y, né? Vou marcar aqui. Esse é o ponto de interseção com o eixo y. Vou dar um zoom. Intercepta o eixo y no 2,5. O ponto é 0, x igual a 0, y igual a 2,5. Então, o 2,5 está aqui, 5 sobre 2, na equação reduzida da reta. Então, mais uma vez, deu certinho, é isso mesmo. Agora, a gente vai ver o coeficiente angular. Eu vou marcar aqui uma reta horizontal, inclusive eu vou marcar logo no eixo x. Porque pode ser qualquer horizontal, marquei a mesma horizontal do eixo x. Essa reta R, ela forma um ângulo com o eixo horizontal, que é o eixo x. Vou marcar aqui o ângulo. Tá ali o ângulo alfa marcado. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então, eu vou marcar aqui o triângulo auxiliar para vocês verem. Nesse triângulo auxiliar, eu fiquei com o cateto oposto igual a 5 e o cateto adjacente igual a 4. Vou voltar aqui para a reta na equação reduzida. Era 5 quartos de x mais 5 sobre 2. Coeficiente angular, 5 sobre 4. A gente percebe aqui a tangente do ângulo, 5 sobre 4. Então, de novo, deu certinho, é isso que ele significa. A gente vai voltar para o PowerPoint agora e nós vamos fazer um último exercício. Nós vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. E depois a gente vai determinar se essa reta é crescente ou decrescente. Dessa vez a gente não tem a equação da reta, a gente só quer saber quanto é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. A gente vai pensar só na definição. O coeficiente angular é a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal, com o eixo x. A tangente do ângulo alfa a gente já tem calculado usando a fórmula tangente de alfa igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Para calcular o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos, a gente só precisa usar a mesma fórmula que a gente já estava usando antes. A única coisa nova que a gente vai ter nessa página é que a gente chama o coeficiente angular de m. Então, para não escrever coeficiente angular, eu coloco m igual e aplico a fórmula. Então, ali na letra A eu vou ter menos 6 menos 4 sobre 4 mais 2, porque seria 4 menos 2, que virou mais. Então, m vai ser igual a menos 10 sobre 6, e a gente simplifica. M, então, é igual a menos 5 sobre 3, porque eu simplifiquei por 2. A gente já pode afirmar que essa reta é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular foi negativo. E agora eu vou pedir que você faça uma pausa mais uma vez para você conseguir fazer a letra B e descobrir o coeficiente angular dessa reta. Muito bem, espero que você tenha pausado. Vamos à correção. O coeficiente angular, então, vai ser 5 menos 8 sobre menos 2 menos 3. 5 menos 8 dá menos 3 e menos 2 menos 3 dá menos 5. A gente não pode parar por aqui. Por quê? Numa fração, a gente nunca deixa o sinal de menos no denominador. Se no caminho ele aparecer, tudo bem, mas na resposta ele não pode ficar ali. A gente tem que fazer o jogo de sinais. Eu tenho um numerador negativo, denominador negativo. A fração é uma divisão, né? Então, na divisão, menos com menos dá mais, vai ficar m igual a 3 sobre 5. Então, a gente já pode classificar a reta como reta crescente, porque o coeficiente angular ficou positivo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se foi útil para você, já curte o vídeo, não esquece. E compartilha com seus amigos que têm dificuldade em matemática também. Até a próxima aula.